Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao podcast Direito e Afeto. Aqui eu acredito que informação, ela é poder, e o meu desejo é que esse espaço seja utilizado como meio para empoderar muitas mulheres. E hoje o tema do nosso episódio é afeto sobre cuidado. Vamos falar sobre os direitos das mulheres portadoras de câncer. E hoje vamos receber a querida, eu peço licença para falar o seu currículo de uma forma muito afetiva, doutora Patrícia Apolinário, ela que é advogada especializada na área de Direito à Saúde, conselheira estadual da OAB, foi presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB, foi vice-presidente dessa comissão também. É uma satisfação, Patrícia, ter você aqui, né? Acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a conversar sobre direito à saúde sendo mulher, né? Eu sempre encontrei muitos homens nessa profissão e eu me sinto muito acolhida por você e estou muito feliz de ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, fico muito envaidecida desse convite, né? A gente tá gravando aqui em outubro, né? Bem nesse comecinho do Outubro Rosa, que fala tanto para as mulheres, assim como você, Raíssa. Lembro com muito carinho, sim, do primeiro dia que a gente conversou, que eu tive o prazer de te conhecer, né? E nesse momento a gente já foi vendo ali as afinidades. É um campo realmente, quando a gente pensa em saúde, embora eu sempre falo, embora as mulheres estejam na linha de frente do cuidado, elas estão muito pouco no espaço de decisão. Olha só, eu tenho, a gente tem um currículo, né, aquele publicável, né, aquele do Lattes, e a gente tem um currículo que a gente não publica, mas que eu acho que é o que mais importa. Eu sou filha de paciente oncológica, né? Eu sou neta de paciente oncológico, eu sou sobrinha de pacientes oncológicas. E a gente vai vendo tudo isso. E sou conselheira da Fundação Napoleão Laureano, né? Esse cargo que me orgulha muito, que eu assumi esse ano, essa função. E olha que coisa louca. Quando eu fui nomeada, o conselho, eu era a única mulher ali. Eu era a única mulher. Hoje a gente tem a doutora Alice também, que me acompanha nessa luta, nessa batalha, mas eu era a única mulher. Hoje temos duas, num conselho que, salvo engano, é 16 ou 17, eu nunca lembro exatamente o número. Mas éramos nós duas. Mas quando a gente entra lá nos corredores, quem a gente vê cuidando? Mulheres. Mulheres. Minha tia também foi paciente oncológica, inclusive do Napoleão Laureano, né? Ela teve câncer de mama. Minha família tem histórico, né, relacionado às questões oncológicas, e eu lembro que quando eu ia para o hospital ou visitar ela ou ficar com ela, da assistência social até as questões dos médicos mesmo, enfermeiro, técnico de enfermagem, a maioria são mulheres, né? Muito dificilmente a gente encontrava um técnico de enfermagem homem ou um enfermeiro homem ali naquele cuidado, né? Então, a gente vê que, ainda assim, as mulheres em espaço de poder dentro do âmbito da saúde é algo muito difícil, né? Que é esse poder de gestão, de decisão. Exato. E é importante, né? É importante você ter esse link de representatividade e de uma mescla de visão, realmente. É uma mescla de visão que a gente precisa, né? De misturar um pouco de sensibilidade, um pouco da parte prática da coisa, né? De entender as dificuldades que se tem em sendo mulher. A gente conversava um pouquinho antes de começar o podcast, a gente estava conversando coisas da vida. Quais são as nossas dificuldades enquanto mães para a gente fazer o que a gente faz? E aí, quando a gente pensa, uma paciente, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É interessante você ver a diferença que há da visão do homem, quando diagnosticado, que vai ser cuidado, e da mulher que vai pensar em como organizar a realidade daquela família, muitas vezes, para poder conseguir encarar seu tratamento. E até mesmo como ela vai conseguir contar que foi diagnosticada com câncer, né? Porque é como se todo o chão, né, daquela mulher caísse ali naquele momento, né? Eu lembro que a minha tia, quando descobriu o diagnóstico,
Foi muito difícil para ela. E foi muito difícil para ela porque ela era essa mulher que ela fazia parte da gestão do seu lar. Ela geria o lar, ela morava com as outras irmãs, mas ela era aquela mulher que era como se fosse a coluna, né? Da casa das irmãs. E aí eu lembro que para ela foi muito difícil ela conseguir, por muitas vezes, em decorrência da quimioterapia e tudo mais, deixar ser cuidada. Mas é naquela posição sempre de cuidar. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer algo, eu tenho que manter as coisas em ordem, eu tenho que fazer com a alimentação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar. Então, é muito difícil também a mulher também se enxergar como aquela pessoa que precisa daquele cuidado naquele momento. Eu acho que um dos maiores desafios até que eu tenho, Patrícia, enquanto mulher, é o permitir ser cuidada. A gente não é doutrinada a permitir que a gente se cuide, né? Às vezes isso vem até com um pouquinho de peso de culpa. Isso traz uma culpa muito grande para a gente. E setembro é o mês da campanha do Setembro em Flor, né? Que é a campanha... Eu sou apaixonada pelas campanhas, minha gente. Sou apaixonada. Eu acho que traz informação, eu acho que traz para a pauta. E o Setembro em Flor é o mês da conscientização em combate aos tumores ginecológicos. A principal arma de prevenção dos tumores ginecológicos é a vacina contra o HPV. A vacinação foi há uns dias atrás, e aí a gente estava conversando. E a gente entra em alguns embates que é do tipo, vacinar cedo. A faixa vacinal via SUS é dos 9 aos 19 anos, certo? E aí a gente fala assim, a grande batalha, quando a gente fala sobre os tumores ginecológicos e essa vacinação vacinar aos 9 anos vai estimular um início de vida sexual precoce? Eu acho que não. Não adianta eu repostar uma notícia maravilhosa do tratamento com Carticel. Porque a gente descobriu a cura do câncer. O básico tá gratuito aí no posto de saúde para eu levar meu filho daqui a 2 anos, assim como eu levei minha filha, que hoje tem 20, para vacinar contra o HPV. E aí eu não faço isso porque na minha mente aquilo aqui vai o quê? Vai estimular uma relação sexual. Uma relação sexual precoce. E aí foi engraçado porque eu tava, né, dei uma passadinha na campanha. E aí eu estava olhando e eu muito feliz, porque eu estava vendo muito meninos sendo vacinados. Estava vendo muito meninos, né? E vem a visão. Quanto é importante a gente ser multidisciplinar e ter olhos de enxergar. E aí a gente estava lá, aí eu falei, nossa, muito menino, tô feliz. Aí uma das médicas olhou para mim e fez, Patrícia, você sabe por quê? Aí eu, nossa, para mim tá sendo ótimo, né? Aí ela falou, não, é porque para as pessoas tá tudo bem se um menino começar a vida sexual precocemente. Para a menina, não. Ela vai ser julgada. Ela não tem esse direito, né? Exato. Aí eu, caramba, eu não... Aí eu fiquei assim, aquele momento, e eu digo, verdade, faz sentido. Por isso, tantos meninos se vacinando e tudo bem meninos se vacinarem. E ainda é um tabu hoje em dia a gente falar do prazer sexual da mulher, né? Da mulher poder sentir prazer naquele momento da relação, dela ter esse direito. E aí, uma coisa que eu estudo muito, que eu adoro tá olhando sobre isso, são os direitos sexuais e reprodutivos, né? A mulher decidir logo, não quero ter filho, quero fazer um procedimento que me impeça de ter filho. Quantas vezes há esse questionamento, né? Para com a sociedade. É como se a mulher a todo tempo tivesse... no julgamento, né? E a partir do momento em que ela não segue aquele padrão que a sociedade criou com base em padrões machistas, né? Em padrões patriarcais, ela vai ser julgada e muito provavelmente condenada, né? Porque a educação sexual ela é extremamente importante. Olha a diferença, isso aí se a gente assistir aquelas séries de época, né? Que muitas vezes a mulher chega assim e faz, como é que faz filho? Como é que eu vou engravidar? Como é isso? E eram informações que antigamente, em outra época, eram proibidas. Então, a vulnerabilidade que aquela mulher vai ter em sofrer uma violação sexual. Porque ela não sabe. Ela não sabe como é, ela não sabe o que é. Um dia desse eu li uma reportagem que a mulher só veio saber o que era prazer sexual depois dos 40 anos.
e casada desde os 19. A gente precisa dar nome às coisas. Inclusive, tem um podcast que o nome é esse, para dar nome às coisas. Ai, eu amo. Amo. E a gente precisa dar nome às coisas para que a gente tenha uma consciência maior. Porque se eu não nomeio o que está acontecendo e eu não tenho um repertório, as pessoas falam que paladar não retrocede, né? O paladar não retrocede, a mente ela também não retrocede. A partir do momento que eu consigo educar a minha filha, o meu filho, para que eles saibam, olha, isso aqui é um ato, sim, de violência que você está cometendo. Isso aqui não é legal. Olha, meu filho mais velho é casado, ele tem 25 anos. E assim, eu digo de todo o coração, para uma pessoa que vejo diariamente mulheres serem abandonadas quando tem um diagnóstico de câncer, né? Quando eu vejo mulheres sendo cuidadas por mulheres. Então, o que é que acontece? No dia que eu vi, que eu mandei uma mensagem pro meu filho falou, não, mamãe, eu tô aqui porque a Ju, que é minha nora, porque a Ju extraiu o siso e tal, e eu tô cuidando dela. Aquilo ali, para mim, foi a explosão do orgulho. Eu disse, meu Deus, eu consegui educar meu filho para isso, Pra sabe? saber ser cuidador quando for Para necessário. ser cuidador, né? Para ser cuidador. Porque é um desafio muito grande. E eu tenho uma amiga que eu acho ela ótima, que ela falou assim para mim, ela fez, Patrícia, talvez o mundo precise de menos mulheres criadas por uma Patrícia, né? Porque minha filha é muito parecida comigo em muitas coisas. Ela disse, talvez precise de mais meninos educados por você. Eu até ri, né? Enfim, a gente sempre fala de filho meio bobo, né? Assim, né? Enfim, embora eu dê a devida desimportância que eles merecem, mas assim, dá aquele alívio no coração. Dá aquele alívio no coração. Porque é uma realidade que a gente vê muito. O abandono das mulheres quando elas precisam ser cuidadas. E aí a gente tem, né, o estatuto da pessoa com câncer e como essas conversas, né, sobre a vida, elas vão se entrelaçando com o direito, né? E aí, em relação à questão sexual, às vezes, se a mulher não tem um conhecimento, eu estava aqui repensando, se a mulher não tem um conhecimento do próprio corpo, como é que ela vai fazer um diagnóstico precoce da mama? Se ela não conhece o corpo dela, se ela não sabe como é o peito dela com um possível nódulo, ou sem um possível nódulo, com um possível... Então, tudo isso impacta em tantas coisas. Você privar uma mulher de conhecer o seu próprio corpo, né? De saber, se autoexaminar, né? Que é um dos primeiros passos que a gente tem aí para a prevenção do câncer de mama. Pois é. E assim, de mostrar, você chegar e desde cedo você fazer com que essas meninas entendam que elas precisam ter uma assistência médica adequada, né? E aí, algumas situações que a gente vê, que a gente assiste, e isso foi uma das discussões que eu tive essa semana com essa minha amiga que também trabalha com políticas públicas, tudo. E aí a gente estava conversando. Como é que age um médico quando chega uma menina desacompanhada, com 15, 16 anos, que muitas vezes já iniciou a vida sexual, mas está desacompanhada porque não pode contar para a mãe, não tem essa liberdade. Aí eu falo contar para a mãe, porque dificilmente vai contar ao pai, né? Então, já é difícil contar para a mãe, muitas vezes. E vai chegar ali e vai pedir um anticoncepcional. Ou vai chegar e vai falar que teve uma relação sexual desprotegida e que precisa de um kit pós-exposição, né? Então, você tem uma série de situações que passa pela educação, passa pela violência, passa pela consciência que tem, passa pelas situações de vulnerabilidade,
né? Então, a gente tem que ter essa visão muito, muito concreta. E de chegar e dizer assim, quantas mulheres, elas não têm a consciência de que elas precisam, sim, fazer a mamografia, que a mamografia é importante, que depois pegar aquela mamografia e levar para a médica, porque a médica vai apalpar, que a médica vai ver e que vai visualizar tudo aquilo. Então, assim, tudo isso passa por essas campanhas. Sim, que traz à tona, né? São extremamente importantes, principalmente a do Outubro Rosa, né? Eu lembro que quando eu comecei a ver campanha sobre o câncer de mama, acho que foi lá para os anos 2000, 2001, foi 2002. Aí eu era criança, tá? Uhum. Gente, nós não vamos denunciar a idade de Patrícia aqui, tá? Não. Eu tenho zero problema, gente, com isso. Zero problema, viu? Zero. Aí eu era criança mesmo. Aí eu olhava assim, aí eu lembro que o símbolo era uma bola, vários círculos, azul e rosa. Aí eu, na minha ingenuidade, parece coisa do Big Brother Brasil, não, uma câmera. Aí depois eu lembro que me falaram que era a campanha de combate e prevenção, né, ao câncer de mama. E aí foi a partir do momento que me marcou e que eu soube da existência do câncer de mama e o que era. Exato, se você for olhar um pouco mais para trás, né? E às vezes nem tão mais para trás, viu? O câncer é uma palavra que sequer as pessoas queriam falar na família. E hoje a gente tem que pensar o câncer como uma doença que vai virar uma doença crônica. E que impacta, às vezes, a questão genética, né? Perpassa por toda a família, como é o seu caso. Sim, e aí o que é que acontece? E eu acho que às vezes a gente tem até que tirar um pouquinho, sabe, Raíssa, essa questão do ser genético, mas a questão do ser humano. É verdade. A gente tem se alimentado mal, a gente tem se alimentado errado, a gente tem uma qualidade de vida muitas vezes difícil de você manter uma atividade física, tudo isso. E essas coisas... E é o que eu falo. Eu converso muito sobre essa questão de políticas públicas e tudo isso. E o que é que acontece? É muito diferente eu conversar, por exemplo, com nossas colegas advogadas e eu conversar com aquelas pacientes que estão ali dentro do Laureano. É muito diferente. Como a gente vai conversar sobre autonomia da vontade, sobre tomada de decisão, sobre prevenção? Porque são realidades muito distintas. Como é que eu vou chegar para uma mulher dessa, que está ali, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade alimentar, numa residência que falta o básico, e chegar para ela e falar que ela tem que tomar um suplemento que cada garrafinha custa quase R$30? E é uma doença que não vê classe social, né? Não vê classe social. Vê. Os medicamentos são caros, a morfina, até mesmo para administrar morfina em casa, né? Também é um alto custo, né? E aí a gente já entra na questão da medicação do alto custo, né? Como é que a gente pode fazer para conseguir e tudo mais. Mas antes de a gente entrar nesse tema, que eu também quero falar sobre essa tomada de decisão, que eu lembrei muito de você quando eu estava planejando aqui o podcast, eu lembrei do livro da Ana Cláudia, né? E aí ela fala muito sobre essa questão, né? Do se preparar também para isso, mas vamos deixar lá para o finalzinho. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco quais são os direitos da pessoa com câncer, né? Descobriu, foi diagnosticada com câncer, o que ela vai fazer a partir dali em termos jurídicos, né? O que é que ela pode como ela vai estar resguardada? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu falo para todo mundo que, quando chega assim para mim, às vezes não é nem cliente, é um conhecido que fala que tem câncer. Foi diagnosticado. Eu brinco, passa numa papelaria e compra uma pastinha. Eu disse, de preferência, aquelas pastas grandes assim. Eu disse, vai guardando todos os teus exames. Sempre que sair de uma consulta, pede um relatóriozinho do médico que ateste como é que está o quadro naquele momento. Por quê? Porque esse histórico é importante. Esse histórico é importante. Quando a gente fala de tratamento, né, do câncer, muitas vezes ele vai evoluindo. E aí chega um ponto que você tem tratamentos que nem estão dentro da lista de disponibilidade do SUS, nem está dentro da lista que está disponível na ANS.
né? Porque, assim, a gente tem que pensar que a lista do SUS é uma lista assim, e ela está dentro da lista do que já está. A lista do SUS está dentro da lista da ANS. Ela já está lá dentro. É como se fossem irmãs, as listas. Elas são irmãs. Então, assim, quando você pensa nos planos de saúde, eles fornecem tudo o que o SUS fornece e mais um pouco. Para deixar bem simples. Tudo que está no SUS, há uma obrigatoriedade de que seja incorporado pela ANS. Esse é um ponto. Então, muitas vezes você vai passar por uma primeira linha de tratamento, uma segunda linha de tratamento, até que chega no ponto de que, olha, está fora da lista. Quando você já tem esse histórico de exames e relatórios médicos, facilita o caminho quando a gente precisa judicializar. Por quê? Porque cada vez mais as decisões elas têm saído direcionadas para que haja um certo checklist. Que foi a questão do último julgamento agora, né? No STF. Exatamente. Ao meu ver ali, Patrícia, foi algo que era o que já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Eu até... Aliás, eu fiz sim, qual a novidade? Qual a novidade disso? Lógico, tiveram algumas restrições a partir do momento que eles falam que se houve um parecer negativo da ANS para a incorporação daquele tratamento, ele deveria ser indeferido judicialmente. Só que aí a gente precisa entender algumas coisas. Como é que é esse processo de incorporação, né? A Conitec, ela que incorpora, né, via SUS, ela quando dá um parecer, muitas vezes ela dá um parecer não de ineficácia desse tratamento, mas por uma questão econômica. A maioria das vezes é sobre a questão econômica. É econômica, né? A gente chega e vai discutir farmacoeconomia, né? O que é que com esse tratamento, quanto tempo de sobrevida eu vou dar para esse paciente? Será que vale a pena em detrimento Será dos que outros? vale a pena? Infelizmente, mulheres, quando vai para um critério, né, empresarial, há esse pensamento, né? E aí eu quero até ver se a gente lembra de retomar isso quando a gente for conversar um pouquinho sobre a autonomia da vontade quando a gente fala de tratamento. Que é muito importante também. Muito importante. Porque muitas vezes o que nos é ofertado de tratamento, ele vai ter até um efeito positivo na doença, contra a doença. Mas será que eu estou disposta a encarar os efeitos colaterais que aquele tratamento vai me dar? É uma questão, mas vamos jogar lá para frente. Vamos jogar para frente. E aí, Patrícia, veja, quando eu conheci Patrícia, né, eu sempre soube dessa questão da história familiar que você tem em relação ao câncer, e foi aí que você deu esse start na advocacia especializada na saúde para o paciente. Então, como é que foi para você essa experiência de entrelaçar tanto uma história real, em que você estava envolvida emocionalmente na situação, né, e essa experiência de poder oferir algum tratamento, né, por meio de tutela, de urgência ou por meio de decisão judicial? Como é que foi para você? Eu falo, Raíssa, que foi um divisor de águas na minha vida. A gente não passa por uma situação dessa e sai igual do outro lado, né? Minha mãe teve leucemia, né? E foi uma leucemia muito agressiva, muito agressiva. E eu não sei se vocês sabem, né, mas o único hospital que trata leucemia, os pacientes hematológicos via SUS, e minha mãe era uma paciente de SUS, é o Laureano, né? E ele tem uma quantidade limitada de vagas para esses pacientes. E minha mãe foi um dos casos que ela foi tratada extrateto. A filantropia pagou a conta. Né? E aí, quando a gente estuda direito, a gente estuda tudo de forma muito abstrata, né? Quando a gente vai estudar, sei lá, a gente vai estudar INSS. Não vou falar nem de estudar SUS, porque a gente estuda, assim, en passant.
En passant. Eu, na faculdade, eu não me lembro de ter passado na disciplina de Direito Constitucional no artigo de Direito à Saúde, que dispõe sobre a saúde. Não. Eu fui estudar por conta própria, mas assim, a gente não perpassa por isso, a gente não consegue aprofundar Não, no essas máximo a gente discussões. fala um pouco quando fala sobre direitos sociais. E eu lembro que a única vez que eu estudei na faculdade sobre isso foi justamente aquele trajeto de formação do SUS, né? E eu acho que foi porque, quando eu entrei na faculdade, eu acho que foi o aniversário de 15 anos da Constituição. Façam as contas aí, viu, minha gente? Fica por conta de vocês. Tava ali no aniversário de 15 anos da Constituição. E aí foi feito justamente aquele caminho bonitinho. As santas casas de misericórdia que antecederam o SUS e que faziam esse trabalho, porque só quem tinha direito ao tratamento de saúde, ao INAMPS, era quem arrecadava, né? Quem tinha carteira assinada. Então, se você não tivesse carteira assinada, você não ia ter direito a tratamento. E as santas casas era quem abarcava isso. Essa ideia depois vira essa ousadia, porque o SUS universal, ele é uma ousadia. É uma ousadia, é o poder de uma canetada e de todo um sistema que vai se criando depois, com suas mazelas. Eu digo que ele é insuficiente, infelizmente. Mas ele é, de longe, o maior plano de saúde do mundo. Que atende a maior parte da população brasileira, né? Exato, exatamente. Né? E eu até falo, e ainda sofre a pressão. Olha só que coisa louca. Quando eu tenho um tratamento meu negado pelo plano de saúde, eu bato na porta de quem? Do SUS. Quando falta vaga, eu bato na porta de quem? É basicamente isso. Do SUS. Né? Então, assim, eu digo que até quem acha que não usa o SUS está usando quando toma água. É verdade. Né? Então, e aí minha mãe foi essa paciente, extrateto, e aí eu passei 2 meses com ela, internada, o tempo inteiro dentro do hospital, era a terceira onda da Covid, então, e eu ficava lá dentro o tempo inteiro. Na época eu estava estudando para concurso, eu tinha dado uma pausa na advocacia, e eu estava estudando para concurso, então eu ficava ali estudando. E o único contato que a gente tinha eram as enfermeiras, né? Que entravam e saíam e tal. E elas viam muito. E meu contato também bem constante era com o hemocentro. Minha mãe precisava muito de sangue, então virava e mexia, eu saía e ia para o hemocentro. Então, a gente começou a conversar muito com as enfermeiras. E aí a gente começa a tentar entender algumas coisas. Como é que funciona, né? E nisso criou em mim uma dívida de gratidão muito grande ao Napoleão Laureano. Porque, assim, você vê o tamanho do cuidado ali, né? E aí eu fiquei nessa dívida, né, de gratidão que eu tenho por eles. E depois, eu acho que cerca de 1 ano depois que minha mãe faleceu, eu comecei fazendo alguns trabalhos lá via OAB. Já na Comissão de Saúde, Direito Médico da Saúde. E comecei a fazer alguns trabalhos lá. E eu sempre falo o seguinte, às vezes quando a gente admira muito uma instituição, quando a gente se aproxima mais, às vezes a gente se decepciona. E eu falo de todo coração. Cada dia eu admiro mais. Cada dia eu admiro mais. Como qualquer instituição imperfeita, porque é feita de seres humanos, porque muita coisa não depende só lá de dentro. Depende de outras coisas, depende. A saúde, ela é tripartite. Então, em determinados momentos, você depende do município, você depende do estado, você depende do município de onde a pessoa veio. Olha só que coisa louca. E aí... E muitas vezes não tem a capacidade econômica para sustentar ou subsidiar aquele tratamento que aquela pessoa precisa. Não tem. E aí tem um detalhe importante. Eu acho que esses 2 meses que eu passei lá, ainda me trouxe um outro detalhe muito importante. Que foi o seguinte, eu entender o quanto eu sou privilegiada. E o quanto informação é poder. Exatamente, é isso que eu falo nesse podcast. Informação é poder. Informação é poder. As pessoas acham que dinheiro é poder. Concordo. Até um certo ponto. Até um certo ponto.
Porque se eu não tiver a informação correta, eu vou gastar o dinheiro errado. Por isso que a gente precisa das pesquisas desenvolvidas por pesquisadores em universidades, né? Exatamente. Que vai estudar uma política pública, que vai desenvolver um projeto sobre isso, que vai para ter o investimento para dar certo. Pois é, para fazer aquilo ali dar certo. Então, é nesse contexto, eu digo que sempre que eu tenho uma situação desafiadora, eu gosto muito de sentar cara a cara com o inimigo e dizer assim, vem cá, eu quero te entender. E aí é onde chega a advocacia que eu faço hoje, né? Que meu escritório trabalha muito com paciente, mas eu tenho atuado muito nessa linha oncológica, de políticas públicas, de entender como as políticas públicas funcionam, né? De como a gente pode dar esse suporte institucional, a importância da gente participar de uma audiência pública, a importância da gente comparecer quando tem o orçamento participativo, de entender como as coisas funcionam, de olhar para aquele programa do governo federal, do Mais Especialistas, que vai tentar zerar algumas listas de diagnóstico. Tá, mas e depois a gente faz o quê com esse paciente que foi diagnosticado? A gente faz o quê com ele? Ele foi diagnosticado lá no Camargo, em São Paulo. Mas ele está lá numa cidadezinha no interior da Paraíba. Como é que a gente vai fazer para que o tratamento chegue lá? Foi diagnosticado, ok. A gente vai conseguir que esse paciente tenha um tratamento em 60 dias, que em tese é o que diz a lei, ou não? Será que a medicação vai conseguir ser administrada a tempo? Como é que funciona, né? Toda essa questão. Será que a medicação que precisa se ter uma requisição que precisa chegar, ou será que é uma medicação que está fora do rol da ANS, está fora do rol do SUS, e aí como é que nós fazemos? Nós vamos fazer. E aí tem outras coisas muito legais, assim. Será que eu não sou elegível para uma pesquisa clínica? Muitas vezes eu sou. E eu vou ter um tratamento diferenciado, acompanhado, muitas vezes por anos, para que eu veja se aquele tratamento ele foi responsivo ou não. E às vezes as pessoas têm a visão, você é cobaia. Não, gente, não vai. A gente está falando de tratamentos que às vezes está numa fase mais avançada. E o que é que vai acontecer? Existe o princípio do não prejuízo. Por isso que é tão criterioso entrar numa pesquisa clínica. E tem os princípios da bioética, né? Que norteiam todas essas pesquisas, né? Justamente para preservar o paciente, né? Que vai estar passando por aquilo ali. Para não causar um prejuízo para ele maior do que o benefício, né? Então, temos pesquisas clínicas. Existe pesquisa clínica acontecendo aqui na Paraíba. Às vezes com um grupo que já está numa fase que tem pacientes do mundo inteiro participando da pesquisa. E tem gente aqui sendo coberto por esse tipo de pesquisa. Né? Que salva vidas também. Que salva vidas todos os dias, né? Então, passa pela informação. Porque se a pessoa não for devidamente informada, ela vai dizer, Deus me livre, que eu não quero ser cobaia. E aí a gente já vai entrando para o tópico da autonomia, né? Só para fazer um recorte, que a gente já falou sobre alguns direitos da pessoa com câncer, né, que é portadora de câncer, que é o direito ao diagnóstico, o direito ao tratamento, né, o direito ao acompanhamento, à medicação, e aí se ela não estiver no rol da ANS, se ela não estiver no rol no SUS, a possibilidade de judicialização. Por isso a importância de você comprar a pastinha e guardando todo o seu prontuário médico, seus receituários, seus exames, para poder também você ter um panorama da sua evolução, né, no tratamento, e também a possibilidade do tratamento experimental, caso você seja um paciente eletivo para isso. E aí agora a gente já está indo para o ponto da autonomia da vontade do paciente, né, que para o paciente ele ter autonomia plena, ele precisa ser informado. E aí, essa informação é muito importante, né? Os médicos têm esse cuidado, né, de repassar aí essas informações, é o que tem no Código de Ética Médica, e o quanto, a gente já vem falando aqui que informação é poder, isso é importante para o paciente decidir, né, como ele vai querer seguir o tratamento e, inclusive, não seguir o tratamento. Exato. O mês de setembro é o mês internacional da segurança do paciente, né? E existe uma fundação internacional que ela tem um programa muito interessante, que é o Faça 3 Perguntas.
que é justamente o direito do paciente perguntar sobre seu tratamento para que ele entenda o que ele vai, o que está acontecendo com ele e como ele vai se tratar. E isso passa pela segurança do paciente, porque quanto mais ele entende o tratamento, melhor a adesão. E aí eu estava numa palestra sobre isso, e eu achei bem interessante, porque a palestrante passou uma estatística que fala o seguinte: de 40% a 80% das informações que são passadas durante uma consulta, elas são esquecidas pelo paciente. Olha só. E aí, o quanto a gente precisa se comunicar melhor. Eu não sei se você já passou por isso com o cliente, mas eu já passei. De ter que explicar a mesma coisa para ele de 4 formas diferentes. E você se apropriar da linguagem do cliente para poder lhe compreender. Você, na conversa você identificar. Como é que esse cliente fala? Teve um cliente que eu disse assim, era uma cliente idosa, eu disse assim, olhe, a gente vai fazer o seu divórcio. E aí, quando a gente fizer o seu divórcio, desse jeito, sempre repetindo, quando a gente fizer o seu divórcio, você vai ter a sua casa partilhada. Depois que você tiver sua casa partilhada, aí a senhora pode casar de novo, porque a senhora vai estar livre. Para ela entender que acabou a relação conjugal. Aí a senhora casa de novo, ela é nessa idade, a filha está nova. Uhum. E aí a gente vai brincando, porque era o jeito que ela tinha de compreender a informação que eu precisava passar para ela, que com o divórcio, acabou aquele vínculo conjugal e ela vai seguir a vida dela. Cada um ia seguir o seu caminho, né? Então, assim, aí você imagina, quando a gente está numa situação de crise, né? O nosso cérebro, ele entra naquele sistema de luta ou fuga. Né? Então, se aquele paciente que acabou de ter uma notícia de uma doença grave, né? Uma doença muitas vezes que ameaça a vida dele, uma doença estigmatizada, o que é que acontece? O cérebro dele vai entrar em luta ou fuga. E aí? Ele vai conseguir compreender? Às vezes ele vai levar um tempo para entender o que está acontecendo com ele. E aí os profissionais de saúde, eles precisam ter essa consciência. Eles precisam se comunicar bem. Eles precisam se comunicar melhor. Porque, no geral, e aí até a dinâmica do dia a dia, tá? Para não falar que eu só falei de SUS, se a gente parar para pensar de um médico de plano de saúde, que muitas vezes recebe 80, 90 reais por uma consulta, ele não vai ter como passar 2 horas com esse paciente. Até porque vai ter uma lotação assim como no SUS, né? Porque a gente até costuma dizer, né, que plano de saúde é um SUS um pouco melhorado, mas o atendimento exclusivo é de uma consulta particular. Exato. Então, o que é que acontece? Você vai ter muitas vezes não vai ter esse tempo, né? Então, também tem a importância de que esses profissionais de saúde, sabe, desde a recepção, seja de um hospital público, seja de um hospital privado, esses profissionais, eles sejam treinados. Eles sejam treinados. Muito importante. Sabe? Para que eles saibam direcionar esse paciente da melhor forma. Por quê? Porque cada vez que eu direciono melhor esse paciente, às vezes o básico, aquela família precisa entender. Olha, dona Raíssa, esse medicamento aqui que a senhora vai receber, que às vezes é um antineoplásico, via oral, que a senhora vai tomar, a senhora precisa deixar guardado num canto que não seja muito quente. Deixa na caixinha, guarda num cantinho escuro. Muitas vezes para o farmacêutico isso é básico. Às vezes até na Secretaria de Saúde que vai entregar aquele medicamento, isso é básico. Para aquela família, não. Para aquela pessoa, não. Porque ela não tem esse contato, muitas vezes, com essa realidade, né? E aí não. ela precisa daquela informação mais mastigada possível, né? Exato. Olha, e dizer muitas vezes, sabe? Olha, você vai ter esse câncer, mas esse câncer não é de morrer.
assim, tem tratamento, né? Tem tratamento, sabe? Muitas vezes você tem um caso de uma amiga que é bem interessante, que ela tem recidivas de câncer de tireoide. E conto porque eu sei que ela não teria zero problema de contar a história dela. E ela tem recidivas de câncer de tireoide. E sem brincadeira nenhuma, ela já rodou o Brasil. Ela é uma pessoa de um nível de consciência muito grande. Uma pessoa que consegue exercer a autonomia da vontade dela. Tem momentos de vulnerabilidade, não é porque ela é uma paciente extremamente empoderada que ela não tem. Ela tem os momentos dela de vulnerabilidade. E aí, numa das últimas consultas que ela foi, em São Paulo, numa médica que é referência internacional em câncer de tireoide, a médica falou e disse assim, você vai viver a vida inteira com ele. A gente vai controlar. Mas aqui parou, a gente não tem o que fazer. Ela disse, mas você vai viver. Ele disse, ele não vai te fazer nada que te cause grandes prejuízos, para além do que ele já causou. E aí você chegar com uma informação dessa e de uma forma que o paciente entenda que a vida dele continua. E tá tudo bem. Esse é o lado bom. O lado ruim, muitas vezes, é quando se recebe a notícia de que aquele câncer, de fato, não tem cura e que você que o negócio vai descer a ladeira de forma muito rápida. Aí é mais delicado. Aí eu trago a questão da Preta Gil mesmo, né? Na reta final do seu tratamento, né? Que aqui no Brasil não teria mais tratamentos que pudessem cobertá-la. E aí ela resolveu ir para o exterior em busca de um outro tratamento, né? Talvez até mesmo estivesse em fase experimental, enfim, não sei detalhes. Mas ela foi, né? E aí eu penso, ela exerceu a autonomia dela enquanto paciente, né? Eu acho que ela entendeu, ela conseguiu compreender as informações que o médico ali naquele momento estava passando em relação ao quadro clínico dela, né? E o quanto tempo ela ficou convivendo, né, com a doença, né? Uhum. Antes de... Essa é a grande questão. E eu acho que daquele processo de fim de vida da Preta Gil, uma das coisas que mais mexeram comigo foi o fato de, olha, não tem mais o que ser feito. Então, eu vou voltar para o Brasil. Que ela terminou intercorrendo, né, e falecendo na tentativa de vinda para o Brasil, né? Então, é aquela coisa, olha, eu vou voltar para a base. Eu vou voltar para a base. Voltar para aconchego. E aí a gente já fala de cuidados paliativos, né? Quando ela sempre mencionou algumas vezes que o próprio pai dela, né, o Gilberto Gil, falava assim, olha, se não tiver mais, né? Se você sentir que é o seu momento... e aí a gente já entra na questão da Ana Cláudia, né? Quando ela fala muito sobre isso, né? Que muitas vezes o problema em si não é a doença, mas é como lidar com ela emocionalmente, como lidar com ela fisicamente, como reagir com tudo isso. Os familiares também, tudo isso impacta, né? Nessa questão do exercício mesmo, assim, até mesmo da autonomia do paciente, né? Às vezes a pessoa quer ficar lutando, né? Aquela diariamente aquilo ali, em razão também de quem ela pode deixar, né, com a partida dela. E aí eu lembro a minha tia, ela lutou muito, muito mesmo. E aí eu lembro um dia que ela chamou todo mundo no hospital, aí ela disse assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso ir. Já cheguei aqui no meu limite. Eu entendo que eu preciso deixar esse corpo aqui e eu preciso ir, mas eu vou deixar instruções. Você pode comer lá em casa sempre, viu, Raíssa? Eu sempre comia lá. Você pode comer lá em casa sempre. Eu já deixar uma pessoa responsável por isso. Então, esse momento, né, que a gente chama de cuidados paliativos e que também o paciente ele exerce essa autonomia, não assim para os médicos, tipo assim, interrompa o tratamento, mas para ele mesmo. E se for, e aí é que tá. Será que a tal da recusa terapêutica, eu não quero me tratar. Não quero me tratar. Que é um direito do paciente. Que é um direito do paciente. Eu não quero me tratar. E aí, tem uma história até engraçada da minha mãe, porque minha mãe chegou
né? Minha mãe, quando eu contei para ela que o diagnóstico dela era leucemia, eu cheguei, aí eu falei, mãe, é isso, amanhã já tem um hematologista marcado, tal. Ela falou, minha filha, me conte tudo, não esconda de mim nada. Era o primeiro ponto dela. E assim, eu segui, contando tudo para ela. E aí ela intercorreu. Ela teve uma intercorrência. Ela só teve uma pausa bem curta no tratamento, que ela foi para minha casa, ficou na minha casa, eu cuidando dela. E aí ela, nessa pausa, aí ela intercorreu e a gente voltou pro hospital. Quando a gente voltou pro hospital, que ela passou pela consulta com a médica, ela olhou assim e fez, doutora, a senhora tem, essa é a sua última chance. Essa é a sua última chance. Se o tratamento não resolver agora, ela disse, eu vou para casa. Eu não quero mais me tratar, não. Mas, dona Vanilda, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Ela disse, doutora, se eu ficar 1 mês em casa, é melhor do que 6 meses aqui dentro. E eu percebi o choque da médica, daquela lucidez. E aí, numa outra oportunidade, eu acho que ela saiu para pesar e tal, e aí a médica olhou para mim e olhou e fez assim, meu Deus. Ela disse, é a decisão dela? Eu disse, é. A autonomia do paciente, a Eu partir de todas as disse informações que ela tem. tem. Eu disse, e é o que eu vou fazer. Eu disse, eu vou sair com ela daqui. Terminou que ela continuou internada, intercorreu muito e lá mesmo no hospital ela faleceu. Mas era a vontade dela. Ela tinha consciência que o quão agressivo era o tratamento. E o quão sofrido era para ela estar ali dentro, isolada. Né? Minha mãe dizia, só para você ter noção, minha mãe dizia que tinha sido mãe para ser avó. Porque ela não queria ser mãe, ela queria ser avó. Né? Você foi um meio, Patrícia. Eu fui o meio. E aí, ela tem 3 netos, que são meus 3 filhos. E para ela, o maior sofrimento era ficar longe dos netos. Porque eles não podiam visitar. Eles não podiam ir. E esse era um dos maiores sofrimentos dela. Tá longe de todo mundo. Porque só podia ficar uma pessoa com ela. Né? Então, isso para ela era muito sofrido. Então, aí é onde a gente vem, a discussão, o que é vida biológica e o que é vida biográfica. O que importa para mim pode ser diferente do que importa para a Raíssa. Era isso que eu ia dizer, né? A qualidade de vida, ela é uma perspectiva também, né? Muito pessoal. E aí, é o que a Ana Cláudia fala sobre a questão do momento, né? De morrer, né? Que é pessoal para cada um. Tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista... Até mesmo há um conflito, muitas vezes, né? Nessa questão do paciente já se encaminhando para o fim de vida, com um conflito com a família. A família tem, às vezes, uma outra perspectiva, né, sobre isso. E eu acho, assim, muito importante a gente conversar sobre isso também, porque a gente tem a questão das últimas diretivas, né, do paciente, que deixa anotado no prontuário, que é uma forma de, mesmo após, estando num estado, muitas vezes, de inconsciência, ele pode exercer sua autonomia, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. As diretivas antecipadas de vontade, infelizmente, ainda não é um hábito muito grande no Brasil. E é um documento de pessoas privilegiadas. Infelizmente. Não tem muito o que falar, não. Né? Eu acho que a gente precisa entender o privilégio que, por vezes, a gente tem, né? Porque a gente redimensiona algumas coisas. E a partir do momento que as pessoas têm conhecimento disso, pode-se haver políticas públicas suficientes que atinjam todo mundo, toda a população. E aí, as diretivas antecipadas de vontade, elas é recomendado que fiquem, em especial nesses momentos de crise. Hoje, as diretivas antecipadas de vontade, se feitas por instrumento público, elas são consultáveis via portal do CNJ, né? Então, você tem meios de saber que aquela pessoa tinha uma diretiva antecipada de vontade, assim como a gente tem como saber se aquela pessoa é ou não doadora de órgãos pelo portal também do CNJ. Só que aí a gente tem um momento muito delicado, que é o seguinte, que no fim das contas, quem decide é a família. Quem decide é a família, né?
E aí é muito triste porque se eu não tiver uma família que é consciente, que eu deixei ali muito claro, para fazer valer a minha vontade, o que é que vai acontecer? O médico vai comprar essa briga por mim? Os profissionais de saúde, que já sofrem violências todos os dias. E o receio depois de ser realmente processado, né? Por um Processado. futuro erro médico. E às vezes não foi um erro médico, foi respeitando a vontade do paciente que está sendo administrado o tratamento. E aí tem a família, né? Exato. Torna-se uma situação complexa. Torna-se uma situação complexa. Eu sempre falo que eu não faço, né? Eu não faço ações de erro médico, não pro lado do paciente, tá? Tirando casos muito emblemáticos e sempre de forma muito esclarecida. E todas as vezes que eu atendo algum cliente, mas atender eu sempre atendo, quando eu atendo, eu sempre falo assim, quando é caso que o evento final foi morte, eu sempre digo assim, vamos esperar alguns dias, a não ser que seja um erro realmente grosseiro, né? Daqueles erros que aparecem de vez em quando. Se era para amputar a perna direita, amputou a perna esquerda, né? Mas assim, eu sempre falo, você vai voltar daqui a um mês. A gente vai conversar tudo, você vai tirar todas as suas dúvidas, daqui a um mês você volta. Porque momento de luto não é momento de decisão. Às vezes a gente está procurando culpados, né? E a gente não tem uma sociedade que fale sobre morte e o morrer. Não temos. Entendeu? Dependendo do canto que você chegar, se você começar a falar sobre morte, sobre morrer, a pessoa vai falar, bate na madeira 3 vezes, Deus me livre. Ai, como ela é mórbida. Eu tenho essa dificuldade de falar sobre morte. Esse ano eu tive a presença tive que conviver com essa questão do luto no início do ano, mas para mim é algo extremamente difícil. Meu marido veio falando sobre morte dele, eu falei, pode parar aí. Eu não estou pronta para essa conversa, porque de fato a gente não é trabalhado para isso. Parece que a sociedade só trabalha para a gente para conquistar, para trabalhar, para ter filho, para isso, para aquilo, mas um momento que de fato vai acontecer e talvez deixe sua alma em paz no fim de vida. É controverso, sabe por quê? Porque a gente faz assim, não tem aquele trocadilho que todo mundo faz assim, certeza eu só tenho da morte, certeza eu só tenho da morte. A única certeza que você tem da vida, você não quer conversar sobre ela. Exatamente. Você não quer conversar sobre ela. E acompanhar pessoas em fim de vida é interessante porque você enxerga nelas uma clareza muito grande. Elas são muito transparentes. Porque se não uma pessoa que morre de repente, mas uma pessoa que vem de um processo de adoecimento, de agravamento da doença, de exaustão de tratamento, ela já não vai falar o quê? Ela vai se prender a quê? Vai falar o que tem que ser dito. Até porque o bem mais precioso dela, que é a vida, está ali em questão, né? Em questão. Então, realmente é ser transparente. Vai ser transparente. Então, assim, a gente precisa começar a ter esse hábito. Eu acho que advogados que trabalham com direito de família têm que ter essa questão de começar a conversar com as pessoas, de terem o hábito de ter testamento patrimonial. É a primeira etapa. Eu acho que o testamento isso que eu ia falar agora. patrimonial é a primeira etapa. A gente conversa sobre bem, sobre testamento, com quem vai ficar. Eu quero deixar isso aqui para fulano, mas a gente não consegue conversar sobre como a Ana Cláudia traz no livro, né? Coisas lindas de morrer. A gente não consegue conversar sobre essa questão mais sensível, né? Mas sobre patrimônio ainda a sociedade ainda admite, né? Ainda admite conversar. E assim, e que muitas vezes isso... Eu falo muito quando a gente vai falar às vezes chega... No geral, os clientes que chegam no meu escritório são pacientes que estão com acompanhantes. E eu sempre faço uma pergunta para ele. A pessoa que eu posso conversar, caso você esteja hospitalizado, essa pessoa que você trouxe aqui? Aí a pessoa faz... Porque nem sempre a pessoa que é a mais confiável
para decisões administrativas daquela família. Vai ser para questões. Vai ser para questões de saúde. Ela tá ali, tem toda a rotina, tem toda a convivência. E quer que viva, quer que sobreviva, né? Porque talvez, na perspectiva dela, isso seja o melhor para outra pessoa. Né? Pois é. Então, assim, tudo isso é um desafio muito grande. Em um país que a gente não conversa sobre a eutanásia, né? A gente não tem essas discussões mais avançadas em relação a isso. Eu acho que talvez fica muito difícil também a gente conversar sobre essas questões de fim de vida, né? Porque também perpassa, né, sobre esses assuntos. Mas eu não quero entrar na eutanásia aqui, gente. Não que eu seja a favor, que eu seja contra. Mas eu acho que faz parte do percurso, porque parece assim que até mesmo nessas questões, se a gente estivesse discutindo sobre a eutanásia, as pessoas estariam refletindo sobre o morrer, né? Sobre esse ciclo também. A temática não é eutanásia, mas a gente tem aqui no Brasil a primeira associação, né, que está disposta a discutir sobre a eutanásia, né, que é a Eu Decido, que foi fundada por uma advogada e por algumas pessoas que têm essa temática bem estabelecida. E eu digo que a discussão ela tem que iniciar, embora eu tenha muita consciência que eu não vou ver, eu não vou assistir a eutanásia sendo autorizada no Brasil. Por quê? Porque a gente tem retrocessos quando a gente fala de aborto legal. Né? A gente tem tido retrocessos nesse sentido. Então, infelizmente, mas o que é que eu acho? Eu acho que tem que trazer para a roda. Sim. Tem que trazer para a roda, tem que ser discutido. E sendo bem consciente, sabe, Raíssa, que cuidados paliativos no começo... foi discutido de uma forma, mais uma vez, eu acho que eu já falei 100 vezes aqui a palavra privilégio, sob a lente do privilégio. E aí depois a gente começa vendo um movimento de políticas públicas, a gente tem um movimento da favela compassiva, que é um movimento maravilhoso, né? Então, hoje a gente tem também uma ONG aqui em João Pessoa que discute cuidados paliativos, que é o Instituto Paliativo. Né? Mas, infelizmente, a gente vê esse trabalho de ONGs no Brasil muito difícil, porque tirando as maiores, os mais que já estão mais consolidados, muitas vezes essas ONGs elas não têm tempo de discutir a política pública como tem que ser, porque ela está tentando ajudar as pessoas que precisam no básico. Está tentando trazer efetivação. Exato. Patrícia, a conversa está muito boa. Ficaria mais tempo aqui, mas a gente vai precisar encerrar. E eu gostaria que antes que a gente encerrasse, que você pudesse fechar, né, com uma palavra que resume todo toda essa conversa, né? Uma palavra assim que marca, que possa servir de inspiração para outras mulheres, de esperança, mas também de compreensão. Eu sei que é um desafio, mas é uma palavra. Uma palavra, pode ser uma frase. Eu vou autorizar. Vai autorizar. Porque foi muita conversa. A cura está sempre no agora. A gente cresce ao redor da dor. A verdade é essa. É muito, muito bonita, muito reflexiva e muito poética ao mesmo tempo, essa frase. Patrícia, quero agradecer por você ter vindo aqui falar de um tema, né, de tão importante, né, de campanha, do mês de outubro agora, mas que a gente perpassou por tantos caminhos, né? Aqui a gente falou sobre a questão do direito da paciente com câncer, a gente mencionou o Estatuto da pessoa com câncer, a gente falou sobre liminares, a gente falou um pouco sobre medicação de alto custo, a gente pincelou tantas coisas, falamos sobre diretivas antecipadas de última vontade, né, do paciente, e eu estou muito feliz porque a gente deu um panorama, né, o tratamento da pessoa com câncer, a gente sempre tenta trazer esperança, mas também a gente tem que informar, né, de todos os caminhos que podem percorrer e o que está aí disponível em termos de ordenamento jurídico. Fica à disposição sempre, Raíssa. É uma maravilha estar com você sempre. Pois é, eu agradeço. E esse foi mais um podcast Direito e Afeto. E espero você no próximo episódio.